lidar com ego, com egoísmo das pessoas dentro da organização. Nessa terra nós ainda somos muito egoístas. Nós não sabemos compartilhar a unidade que Buda colocava lá atrás, que o hinduísmo colocava lá atrás. Nós estamos longe de alcançar. Por quê? Porque nós somos separatistas. É meu país. Que meu país? É minha empresa, é minha religião. Nós somos separatistas. Nós não aprendemos ainda a desenvolver a unidade. Empresa é unidade. Dentro da empresa ocorre a mesma coisa. É meu departamento. Parece que não é a única empresa. E aí as brigas internas, etc. Então nós precisamos aprender a trabalhar o campo de energia, que a física quântica está entrando e está remostrando como é que a gente deve fazer para poder melhorar a gestão de uma organização. Gente, física quântica está revolucionando o mundo nos produtos, está em processo de aperfeiçoamento do mundo da consciência individual e coletiva, dos negócios. Você acha que nós, o pessoal que está querendo abrir empresa, já inventaram tudo? Gente, nós não inventamos nada. Nós não sabemos de nada ainda. O que tem de coisas para inventar e para ser inventado não está escrito. Né? Falava aí, está começando a inventar aí o teletransporte. Nós temos que teletransportar tudo. Ou seja, tudo está para ser descoberto. O nosso conhecimento é desse tamanhozinho. E essa física que nós estamos estudando ainda é arcaica. Não vai achar que sabendo das coisas não. Assim como a física clássica foi derrubada, claro que não totalmente, dependendo da maneira de olhar, ela tem muita validade. Ela foi derrubada pela física quântica. Essa física quântica está engateando. Nós ainda não conseguimos viajar na velocidade da luz. Nós não conseguimos ainda de forma adequada fazer estudos mais profundos. Agora, Instituto de Conscienciologia aqui em Foz do Iguaçu, o pessoal faz viagem astral, estuda novas civilizações e busca conhecimento para ser aplicado aqui na Terra. Acredite quem quiser, vai atrás e olhe, não fique para trás, começa a estudar e começa a desenvolver. Obrigado, participe do grupo de pesquisa Metamorfose da Consciência. Eu queria só aproveitar aqui, o grupo Metamorfose da Consciência é formado por esses quatro aqui. Nós vamos abrir para perguntas agora para poder fechar. Mas estão todos convidados para poder participar do grupo Metamorfose da Consciência. Nós vamos continuar estudando física quântica e vamos fortalecer o estudo da conscienciologia, que já é uma ciência com mais de 3.000 artigos produzidos aqui nesses 20 anos de estudo de conscienciologia, artigos científicos. Nós não estamos falando de artiguinho de qualquer coisa não, nós estamos falando de ciência. Então nós estamos trazendo a ciência da conscienciologia, vamos estudar isso, aprofundar a física quântica. Era para todo mundo estar estudando física quântica. Nós estudamos física clássica, um pouquinho da física quântica, da relatividade só, e paramos por aí. Nós temos de retomar isso e recriar a empresa, produtos de negócio envolvendo a física quântica. E com a conscienciologia, aí, meu amigo, acho que vai abrir o mundo. Estejam todos convidados para poder ir atrás do mundo. Obrigado. Pessoal, a gente vai abrir para pergunta. Só antes de abrir para as perguntas, eu queria deixar aqui claro que quem quiser acessar os slides que a gente usou, está disponível aqui nesse endereço. Vocês podem tirar foto aqui no final da palestra desse slide, ou então, se quiserem, pode anotar, tá certo? Aí vocês baixem lá no site, tá bom? Aproveitem e conheçam a empresa minha do Ricardo, tá bom? Eu gostaria que o Nilton falou sobre a energia elétrica, qualificou em N posições. Agora, o princípio, quem descobriu a energia elétrica antes dele? Porque alguém começou lá, antes de aparecer a lâmpada, o circuito e tudo mais, alguém descobriu, e estou curioso para saber quem. Tudo bem? A energia elétrica, na verdade, ela surge a partir da dissonância do movimento.
ok? A Benjamin Franklin, né, que fez o experimento com a pipa, que colocou uma chave e um componente de vidro, né, esperou um raio para poder pegar nessa chave com esse vidro, né, com a pipa soltando, e quando o raio, no caso, bateu nessa pipa, e aquele metal se acendeu. Mas existem duas possibilidades nesse momento pela física, tá? Primeiro, por que a chave que estava dentro desse recipiente, né, de vidro se acendeu? Primeira questão, é porque no caso o metal ele é um condutor de energia. E Benjamin Franklin não sabia disso, mas o próprio Einstein explicou isso pelo efeito fotoelétrico, porque qualquer onda de partículas de luz, quando bate em um metal, ela tem que repelir esses elétrons, né? E esses elétrons, nesse movimento, eles criam uma partícula luminosa, a qual a gente bruscamente conhece como luz, mas na verdade chamam-se fótons, né? Então, podemos dizer que antes da eletricidade, respondendo a pergunta do senhor, já se conhecia esse movimento, né, de certa forma, só que não se sabia cientificamente explicá-lo. Um exemplo, se a gente for pegar pela questão da antiguidade, o próprio Arquimedes, ele estava observando os raios na Grécia, ok? E, de certa maneira, quando os raios caíam, acontecia um estrondo, né? E haveria um feixe de luz gigante. E ele se perguntou por quê? Né? Porque esses raios, na verdade, são um choque de duas partículas, né? Que vai acontecer com uma intensidade extremamente potente e grande, e esse choque dessas duas partículas desce com uma certa energia que gera um fator luminoso também. Então, Arquimedes ele ficou refletindo a respeito dessa questão. Então, ele chamou aquilo lá de energia. Só que, na verdade, aquilo lá é um efeito fotoelétrico, são fótons, ao qual há a colisão dessas partículas, e a partir da colisão dessas partículas há um efeito luminoso. Então, já se conhecia, só não haveria uma certa explicação, ao qual a física quântica soube colocar com total, diria, com total brilhantismo. Tá? Boa noite. Eu queria fazer a pergunta para o último palestrante, não, o penúltimo, desculpa. Como que é o seu nome? Desculpa. É Johan. Johan. Isso. Você falou muito sobre viagem astral. Falei isso. Isso, e eu gostaria de saber se você, como estudante, já teve alguma experiência de sair do corpo, como foi essa experiência, e eu gostaria que você falasse um pouco como que consegue chegar num nível desse. Tá, eu comecei faz mais ou menos, desde quando eu entrei no grupo, a estudar Conscienciologia. Através da minha mãe que eu comecei a me interessar pela viagem astral, pela projeção astral, pode-se dizer também. Tive duas experiências, e até mais ou menos recentes, porque uma coisa que eles falam muito, e eu acho muito importante ressaltar, é que a projeção astral vai muito da vontade da pessoa. Você tem que realmente querer fazer a projeção astral. Só que eu não recomendo vocês fazerem sem, pelo menos, ter um conhecimento do que você pode ver do outro lado lá, porque tem muita coisa que você pode assustar. Mas o importante também é não ter medo, porque o medo, ele barra você. Se você ficar com medo, automaticamente você vai voltar para o corpo de novo, porque é um mecanismo de defesa. Então, vou contar primeiro a minha experiência que eu tive. Eu posso falar, porque são três categorias. Tem a lúcida, a semilúcida e a que ela vem como uma forma de sonho, mas é um sonho que você tem noção do que você está fazendo lá. Eu tive uma semilúcida, eu pedi, falei, eu quero fazer a projeção, vou dormir. Me vi flutuando em cima da minha cama. Mas não estava com o olho aberto, na verdade eu achei que eu estava saindo, mas quando eu vi, na verdade eu já estava fora do meu corpo. Eu ainda não tive a maturidade, o conhecimento de conseguir sair muito longe do corpo e conversar com outras consciências que estiverem ali perto. Mas nessa vez que aconteceu essa experiência que eu saí, eu posso falar que eu senti meu corpo muito mais leve. É uma sensação... Parece que você não tem peso. É uma coisa muito interessante. E na hora que eu estava saindo, veio uma sensação também de medo, porque eu nunca tinha começado a fazer. E o que aconteceu? Eu fui e voltei para o meu corpo de novo. Agora, eu tive uma projeção ontem.
Eu vou contar para vocês. Essa daí já foi mais um negócio mais sinistro. Eu fui, fiz eu quero fazer, deitei. De repente, foi mais ou menos 5 horas da manhã, eu acordei e falei, uai, eu ainda não fiz a projeção, por quê? Vou dormir de novo. Dormi. Na hora que eu dormi de novo, eu já me vi no quarto da minha mãe deitado e senti alguém pondo a mão na minha barriga. Senti. Se você fala assim, você sentiu como? Eu senti. Se você vir aqui com a mão na minha barriga, é a mesma sensação que eu tive. Eu estava lá. E essa pessoa que estava ali, ela estava apalpando, mas como uma forma, sabe quando um médico faz um exame em você? A sensação que eu tive era que a pessoa estava fazendo um exame. Eu não fiquei com medo, eu tentei não ter medo. Porque muita gente fala assim, meu Deus do céu, se eu visse isso aí, eu já saía correndo. Eu fiquei de boa, fiquei tranquilo. Aí me virou assim de costas e pôs a mão nas minhas costas, no meio da minha coluna. No momento que pôs a mão no meio da minha coluna, eu ouvi falando comigo. Só que a gente estuda na Conscienciologia que quando a pessoa ainda não está totalmente projetada, ela não escuta totalmente nítido o que está falando a pessoa ali que está do seu lado, a outra consciência. E eu ouvi assim, falando uma voz meio robótica, meio assustadora, assim, e o negócio assim. Aí eu assustei, aí eu voltei pro meu corpo. Por isso que é interessante a pessoa experimentar e ir aos poucos, assim, porque com o tempo você vai perdendo medo. Antes eu tinha muito medo, mas eu já perdi. Perdi a maioria dos medos que eu tinha de sair. E conforme você vai praticando, você vai lendo, você vai descobrindo técnicas, porque são técnicas que você utiliza para sair. E é bom você até com essa Conscienciologia, se você tem interesse, você vai projetar facinho, tá bom? Isso acontece com sua vontade ou independente? Não, eu esqueci até de falar no momento da palestra. Pode ser uma projeção pela sua vontade ou involuntária. Tem gente que tem involuntária, por exemplo, a minha sogra. Vou até pegar o exemplo. Ela tá dormindo assim, por exemplo, na sala, e ela se vê, ela acorda, ela vê a sala todinha, vê o que todo mundo está fazendo, mas na verdade ela está dormindo. E ela conta que todo mundo passa lá na frente dela e ela não consegue mexer, não consegue sair do corpo. E ela fica, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui, eu tô preso, o que vai acontecer? Se a pessoa tivesse involuntária, é interessante porque ela já tem uma predisposição. Se ela tivesse involuntária, ela tem uma predisposição. Então é interessante ela saber as técnicas para conhecer melhor o que está acontecendo com ela. Porque às vezes a pessoa ela fica com medo, ela fica afoita, ela acha que vai morrer por falta de conhecimento. E depois que a pessoa estuda a Conscienciologia, tem todo um englobamento em volta que facilita isso daí. Responde. Sonho? Não, aí igual eu falei, tem 3 estágios. Tem o sonho realista, tem a semilúcida. Semilúcida é que você tem mais ou menos a mesma visão que você está tendo de mim aqui. Só que depois ela vem com algumas coisas fragmentadas. Então é semilúcida. A lúcida é a mesma sensação que você tem igual você está aqui. Você pega, você anda, você faz tudo. É igual você está aqui. Mas a lúcida é mais difícil de alcançar. Por isso que você tem que aplicar as técnicas direitinho para você conseguir. Tá bom? Pega o Ricardo que quer falar aqui. Eu estou doidinho para fazer viagem astral, ainda não consegui. Mas o IIPC eu quero estudar, porque isso tem que ser estudado. É ciência para a gente poder conseguir fazer isso de forma lúcida. Todo mundo deve fazer isso de forma inconsciente, através de sonho, etc. Basicamente toda noite. Agora, tem ciência, o IPC, eles estão com a unidade em Goiânia. Nós fizemos um curso já aqui no IPC, e deve fazer outros cursos. Como se diz, no grupo é a próxima. O Yoga já está mais evoluído nesse sentido, até pelo histórico familiar, e que já estou com energia já há algum tempo, há muito tempo. Mas é algo que todo mundo pode aprender. O que a gente está vendo lá são milhares de pessoas no mundo inteiro que praticam isso de forma lúcida e com conhecimento de causa. Então é ciência de forma lúcida. Independente de curso superior? Não precisa. A pessoa não precisa nunca ter estudado na vida dela, ela não consegue fazer. E é interessante falar também que às vezes quando a pessoa projeta, ela consegue encontrar outras pessoas. Na hora que as pessoas voltam, por exemplo, quem dera a gente conseguir fazer isso. Daqui uns tempos, tomara que a gente consiga juntar, por exemplo, esse grupo aqui nosso e a gente projetar e fazer uma reunião lá no astral. A gente consegue fazer isso. Na hora que a gente volta do sono,
todo mundo lembra de tudo que aconteceu. Tem como fazer isso sim. Quando a pessoa ela também estuda a projeciologia, ela acaba tendo alguns benefícios. Ela perde o medo da morte, porque você vê que isso daqui não é você, entendeu? Você tem também uma noção muito maior do mundo que tem à sua volta, que as possibilidades que você tem são muito maiores do que a gente tem noção do que tem aqui, entendeu? Tem alguma coisa a ver com hipnotismo? A pessoa ela pode fazer a projeção através da hipnose, mas aí eu acho que já é um caso mais difícil. É técnicas. Geralmente eles fazem, esse estado vibracional vamos trocar de pergunta para ver se eu gostaria de falar em relação ao que o rapaz comentou. Eu conheço até uma amiga que ela já passou por essa experiência de sair do corpo. Ela me contava, a gente era bem mais nova. Estava no início de ensino médio. Ela me contava, eu ficava assim, olhando pra ela. O pessoal acha que eu acho, assim, pra mim era muito novo. E ficava assustada por ela, porque ela estava aterrorizada. E ela ligava isso muito à religião. Ela era espírita, kardecista, e aí ela colocava, tem alguém me obsediando, isso é coisa do demônio, eu não quero saber disso mais. Mas era de forma inconsciente que acontecia com ela. Aconteceu acho que 2 ou 3 vezes na hora de dormir. Ela saiu, eu acho que ela estava naquele início de sono, parece que quando você está metade dormindo ainda metade acordado. No estado alfa, o pessoal fala muito, né? Ela sentiu saindo do corpo dela, quando ela olhou, ela estava olhando para ela mesma dormindo e às vezes até contra a vontade dela, ela saía, ela andando pela casa. Pela segunda vez ela chegou até do lado de fora e começou a desesperar, não estou gostando disso, eu quero voltar pro meu corpo, eu quero dormir. Aí ela voltou. Isso. E acho que foram 2 ou 3 vezes que ela me relatou. E numa dessas vezes, acho que na última, ela viu a avó que já tinha falecido. Aí que ela pirou, ela falou, não quero saber disso. Inclusive é uma das coisas, porque quando você projeta, você entra numa dimensão diferente dessa que a gente está. Então lá você pode encontrar parentes que já faleceram, você pode encontrar consciências bem mais elevadas, por exemplo, você pode ir lá no estudo de física quântica astral e ter um conhecimento e trazer para cá. Agora, o negócio da religião, porque quando a gente está, pelo menos a Conscienciologia, a gente tem esse estudo. Quando você está fazendo a projeção, você está no seu corpo psicossoma, que é o corpo que a gente utiliza para fazer a projeção. Se a pessoa, porque é o corpo das emoções, se ela tiver com medo, ela está pensando negativo, está pensando, eu vou ver um demônio. Realmente ela vai ver. Porque o psicossoma ele tem um poder de criação. E também ele tem um poder de atração. Lá, as leis funcionam diferente daqui. Por isso que eu falei que é interessante você estudar antes, para você conseguir compreender o que está rolando lá. É bom deixar bem claro que isso não é espiritismo, a religião espírita. Isso não tem nada a ver com religião. Isso é o que nós somos. É assim que funciona. E somos nós nessa dimensão, em outras dimensões, etc. Então nós precisamos estudar isso, entender isso. Isso acontece em todas as religiões. Eu queria deixar isso bem claro. Eu queria... Teve um momento que você falou, sabe quando você está dormindo e de repente você não consegue, parece que você meio que acorda e não consegue mexer o corpo? Eu queria saber o que era isso. Então, o pessoal chama de catalepsia, né? Na verdade, esse estado que você está, o seu psicossoma está voltando para o seu corpo. Aí você ainda não está totalmente encaixado. Você pega a consciência disso e você não consegue mexer, porque o seu psicossoma não está totalmente encaixado no corpo e ele também não está fora do corpo. Aí você fica presa. Aí você, meu Deus, eu não estou conseguindo mexer, mas eu sei que eu estou aqui, o que está acontecendo? Tem gente que consegue ouvir coisas quando está nesse estado, porque já está no estado do psicossoma ainda. O que você pode fazer? Utilizar essa catalepsia para fazer a projeção. É uma técnica que o pessoal utiliza. Se você tiver catalepsia, você já está consciente que você está ali, mas ainda não está no seu corpo. Você fala assim, agora eu vou sair do corpo. Aí você pula e já sai. Mas não é simples assim, mas tem jeito de você fazer. É bem interessante você ir atrás, tá bom?
Boa noite. Aumentou ainda mais as minhas dúvidas. Agora eu tenho 3 perguntas, no começo era só uma. Outra pessoa consegue ver, por exemplo, você está fazendo, eu consigo ver você fazendo isso? Depende. Se você for paranormal, até você pode conseguir. Então... É porque, igual eu falei, o médium paranormal, vamos falar assim, ele está numa frequência muito inconstante. Se ele conseguir vibrar numa frequência diferente, ele pode ver a pessoa projetada ali. Tanto que, por exemplo, agora você também pode ter a sensação assim, você dormindo, você tem a sensação que você recebeu a visita de alguém, depois você fala com a pessoa e a pessoa, eu também tive um sonho com você também. Na verdade, vocês duas podem ter encontrado lá, e é uma possibilidade também. É que eu morava com a menina e assim, às vezes eu via ela flutuando. Pois é, então... Eu fiquei com medo e fui morar sozinha. Então, ou você estava projetando, você estava dormindo? Eu acho que não. Não, mas você estava assim meio cochilando? Era à noite. Então, provavelmente que você estava sempre projetado. Várias vezes eu já vi ela, pois é. via ela... E ela fica flutuando em cima dela como se fosse um zumbi. Ela estava flutuando, andando assim por volta. Pois é, e provavelmente você viu, mas com seu corpo astral. Ou então você viu através da mudança de frequência. Porque quando a gente dorme, a gente abaixa a frequência nossa. Aí a possibilidade de você ver alguma coisa é maior, entendeu? Fiquei com medo. Não, mas não fica. Então, é isso que as pessoas não podem ter, não pode ter medo. Conforme você vai experimentando, você vai perdendo medo. Igual eu a primeira vez, eu ouvi um barulho, eu já voltei. Segunda vez, até puseram a mão na minha barriga, eu já tava de boa. Só não desce lá pra baixo. Mas... Se casar, termina o casamento. Tá, eu acredito muito nessa questão de pensamento positivo e tudo. Eu já até comentei aqui na hora que você estava falando, eu falei O Segredo, eu já li ele 2 vezes. E assim, ele fala muito dessa questão da lei da atração, né? E fala pra gente sempre pensar positivo, que tudo aquilo, o universo vai conspirar a favor e aquilo que você está pensando vai acontecer na sua vida. Aí, mais ou menos quando eu tinha 15 anos, eu comecei a fazer isso. Tá? Coloquei um mural lá no meu quarto, falei, quero ter um carro assim, quero ter uma casa assim, quero ter uma família assim, tá. Muitas das coisas ainda não aconteceram. Eu não sei se esse pensamento, eu não estou desenvolvendo esse pensamento positivo, ou como que eu faço para ter cada vez mais um pensamento positivo e ter mais resultados. Para você ver, conseguir fazer, é melhor você começar com coisas simples. Por exemplo, hoje eu vou chegar na faculdade de manhã e vai ter uma vaga naquele lugar. Aquele lugar que eu gosto. Eu vou chegar 8 horas, a hora que está lotado, e vai ter vaga ali. Começa assim. E não, cuidado, porque o negócio da lei da atração, o problema que muitas pessoas têm é que a dúvida, eu vou conseguir, eu quero tal coisa. Mas aí você sente assim, mais ou menos. Aí o que acontece? Essa dúvida sua, ela anula o seu pensamento positivo, entendeu? Pode ser que ela não anule totalmente, mas ela diminui muito a frequência de ondas que esse pensamento poderia emitir, porque vem ondas contrárias a esse pensamento. Que é a dúvida, né? Pode falar. Não, só uma coisa que o Laércio Fonseca fala nas suas palestras, é que a gente pode ter um pensamento positivo, a gente pode ter a consciência limpa, pura e tudo, mas o nosso pensamento tem que estar de acordo com a consciência maior. Porque se a gente desejar uma coisa que na verdade não vai ser para o nosso bem, aquela coisa dificilmente vai acontecer. Então talvez o pensamento não está em pensar positivo, o problema não está no pensar positivo, mas no que a gente está desejando com o nosso pensamento positivo. Tentar unir o nosso pensamento à consciência maior. Você acredita em Deus, a vontade de Deus acontecer na minha vida. É o que o Laércio Fonseca fala. Isso entra também. Mas começa com coisas pequenas, igual eu estou falando. Com vaga, ou falar assim, eu vou conseguir... Por exemplo, tem um salgado, você lancha naquele cheddar ali, assim, é muito difícil conseguir chegar lá e ter um salgado pronto. Hoje eu vou chegar e vai ter o que eu quero lá. Começa assim. Aí você vai notando essas pequenas conquistas suas, que você vai conseguindo sempre aumentar. Até você chegar, mas não cesse os pensamentos que você já tem do mural.
continue fazendo pensamento, mas comece com os menores, que é mais fácil de você conseguir, porque o universo ele também tem que mexer os pauzinhos dele, né? E se a minha A atração... questão da vaga, eu sou uma pessoa encabulada. Toda vez que eu saio e eu estou almejando uma vaga, eu vou aproximando, tem um carro saindo e me dá aquela vaga. Pois é, isso a senhora já tem um poder de pensamento muito grande. Mas é, o poder do pensamento. Pois é. Muito bom. Lê o livro do segredo que vai ser interessante. Você já leu? Não. Lê que você vai achar muito interessante. A gente atrai tudo que a gente pensa, a gente atrai. Eu que fico atraindo. Ué, você que atrai as vagas. Na verdade, aquela vaga aí já é sua. Sempre que você já chega ali na hora, já sai. Ué. Pra você ver que o negócio é muito interessante. Eu queria perguntar se, igual o exemplo dessa vaga. A minha, eu tô querendo essa vaga. E pode ter outra pessoa também querendo ela. Tem tem isso também. Conflito. Mas aí vai de quem tiver o pensamento mais forte. Aí eu... Por exemplo, eu e minha mãe, a gente estava falando assim, porque a gente foi num negócio de na Conscienciologia, teve um sorteio lá do curso de projeção. Teve um sorteio lá de 50% do valor da moça. Minha mãe falou, meu filho, eu vou ganhar esse negócio. Não vai ter ninguém que vai ganhar, eu que vou ganhar. Ela pôs e ela falou e ela ficou matutando. Você não acredita que chegou lá na hora lá, de 14 pessoas, foi e tirou o nome dela. Seja mais Você vê que o forte. negócio é realmente interessante. Isso para os negócios é uma gama muito grande, né? Falta só mais um. Em relação ao grupo de vocês, em relação a essa questão desse tema, o que eu sei mais é só essa questão do poder, do pensamento positivo e tal. Como que eu faço, por exemplo, se eu quiser entrar no grupo? Não precisa ter pensamento nenhum, não precisa ter conhecimento nenhum. Você pode entrar, você vai entrar realmente para você conseguir conhecer esses termos e essas teorias. Pode pegar comigo. Isso, a gente tem essa, sabe? Sexta-feira, se você quiser conhecer a Conscienciologia, bota IIPC lá no Google. E toda sexta-feira, das 7h30 às 10h, tem palestra lá, gratuita. Agora, no grupo, a gente tem reuniões aos sábados, das 9h ao meio-dia. E a gente sempre traz tema. E o tema que a gente vai estudar agora vai ser a Conscienciologia. E é um tema muito interessante. Eu convido vocês aí para participar. Não tem pré-requisito, qualquer um pode entrar. Onde é? É aqui na PUC. Aqui. Não, a gente... É melhor vocês pegarem informação na incubadora. De negócio que fica ali do lado ali da 2L, sabe a copiadora? Então, dia normal, vocês entram no horário comercial e vai falar com a secretaria lá, ou a UVC ou a Ludmilla. Mas é interessante eles irem no incubador para a gente saber, para pegar informação, né? Agora, o que eu posso fazer também, quem tiver interessado, eu posso abrir lá no site do Orientec uma página de cadastro para vocês entrarem lá e cadastrar. Tá bom? Aí eu prego aqui nos murais aqui, depois o endereço, tá bom? Aí só vocês entrarem lá e cadastrar pro grupo. Também entra na internet, no Google, escreve Valdo Vieira com W. Valdo Vieira com W, e aí vai encontrar todas as informações mais básicas que vocês quiserem sobre Conscienciologia. E IPC, né? Instituto de Projecionismo e Conscienciologia. Então tá, obrigada. Esperar vocês lá, tá bom? Boa noite. Gostaria de perguntar se o Albert Einstein, esses grandes físicos, faziam progressão. Aí é uma pergunta que a gente meio que não dá para saber, mas provavelmente eles tiveram um acesso consciencial muito grande. Por quê? Provavelmente eles fizeram uma concentração muito grande, abaixaram o nível de ondas deles e conseguiram fazer essa expansão da consciência. Talvez eles não tinham nem consciência que eles estavam fazendo isso, mas eles estavam. Hoje é mais difícil a gente fazer isso, na época até era mais fácil. Hoje é mais difícil porque a gente tem muita distração. Tem celular, não sei o quê, é muito mais difícil da gente conseguir se acalmar. Você tá lá quase dormindo assim, entrando no estado de meditação lá, aí tá, o WhatsApp toca, aí você já fudeu, eu acordei já. Aí é complicado, mas provavelmente eles tiveram um acesso maior consciencial. Qual o tipo de meditação, qual a maneira de meditação que vocês aconselham?
tipo de meditação que é aconselhado? Está mais ao alcance nosso, por exemplo. Olha, o melhor tipo de meditação que não leva nada de espiritualidade, religiosidade, é o